Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e esse é o Imigrantes. Hoje a gente vai bater um papo com mais um casal empreendedor. Nossos convidados são a Raquel e o André Jam. A história deles não é nada convencional, mas é super bacana. Ambos se formaram em odontologia no Brasil e depois vieram para os Estados Unidos com a cara e com a coragem. Hoje eles têm 3 clínicas em Chicago, só que o caminho para chegar até aqui foi cheio de desafios. Bora ouvir a história deles? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Fala aí, Juliano. Tudo bem, cara? Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui participando do seu podcast. Grande iniciativa. Obrigado. Obrigada aí, Juliano. Que isso, obrigado a você, gente. Bom, pra gente começar, assim, eu começo com todo mundo, peço para todo mundo dividir um pouco da história. Então, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, de onde vocês estão no Brasil, né, e como vocês chegaram até aqui nos Estados Unidos. André, quer começar? Claro, pode ser. Bom, na verdade, a história é um pouco mais complicada. A gente tem um tempinho, então eu vou contar ela mais completinha. Cara, 3 horas, tá tranquilo. A gente tá com tempo, não esquenta a cabeça. Eu sou nascido em Nova York, na verdade. Eu morei lá até aproximadamente uns 3 anos de idade. 3 e meio. Meus pais estavam, na época, minha mãe é do Brasil, de Fortaleza, e meu pai é da Índia. Eles se conheceram nos Estados Unidos estudando, né? Ambos estavam fazendo mestrado, doutorado, e se conheceram, casaram. Eu nasci e a minha mãe ficou meio que com saudades do Brasil, né? E tudo mais, e aí convenceu meu pai a ir para o Brasil com a cara e a coragem, sem falar uma palavra de português, né? E aí a gente se mudou, eles se mudaram na época para uma cidade do interior de Minas, chamada Viçosa. Grande Viçosa. Viçosa, conhece lá não? Muito. Terra boa, terra boa. Que foi aonde eu cresci e passei a minha adolescência e fiquei lá até até eu fazer o terceiro ano do que a gente chamava de científico na época, né? Em segundo grau. E aí eu fiz faculdade para odontologia. Fui fazer faculdade em Valença, no estado do Rio, que foi onde eu conheci a Raquel. Bom, pode deixar você contar essa história agora. Eu sou de Vassouras, que é o interior do estado do Rio, uma cidade bem próxima de Valença. E aí eu também estava fazendo faculdade de odontologia em Valença, e aí a gente era da mesma turma. E aí nós começamos a namorar no último período, e aí depois que formou, aí o André já falava assim, eu sou de lá, dos Estados Unidos, então por que a gente não vai e tenta? Se a gente não gostar, a gente volta, porque a gente não tem ainda consultório aqui no Brasil, não tem criança, não tem nada. Aí tomei, aí viemos, né? Igual o Juliano falou, na cara e coragem, que a gente não sabia como que era pra ser dentista aqui. E aí nós descobrimos que tem muitas provas para fazer, e para ser dentista aqui, para clinicar, você tem que ter 2 anos de treinamento aqui, né, André? E aí foi quando a gente começou a estudar, fizemos o curso para revalidar o diploma brasileiro aqui. Então, aí a gente tem o que eles chamam de American DDS, Doctor in Dental Surgery. E depois que o nosso objetivo mesmo, que a gente eu gostava de tratar de criança, então sempre quis fazer odontopediatria, e André sempre quis orto, né? E aí a gente partiu para especialização. Então foram mais 2 anos. Mas aí, então, assim, vocês se formaram no Brasil. Quando vocês mudaram para cá, vocês mudaram para onde? A gente se formou, né? E aí resolvemos vir para cá, né? Depois de 1 ano de formado, mais ou menos, né? Não, 6 meses, né? 6 meses? 6 meses, por aí. A gente formou no meio do ano, a gente veio em fevereiro. Aí a gente foi pra Orlando. Por que Orlando? Porque o André tinha um tio aqui, que tinha uma casa aqui, mas ele morava no Brasil. E a casa
estava assim disponível, né? Não tinha ninguém na casa, então a gente veio para a casa dele. André já tinha uma dentista que era brasileira da cidade dele, que também morava lá em Orlando. Já estava em contato com a Mônica, a gente já estava em contato com ela. Ela é da cidade do André, de Viçosa. E aí, então, acho que é isso que nos levou a Orlando, onde a gente trabalhou de assistente, porque quando a gente chegou aqui, você não pode clinicar aqui, né? Assim, chegando. Então, trabalhamos de assistentes. Foram uns 3 anos, 3 anos mais ou menos, 3 anos e pouco. Eu aprendendo inglês, o André já tinha, já era tranquilo o inglês, né, André? Que você cresceu com o pai, né? Porque então assim, a primeira língua dele é o inglês, então sempre dentro de casa falando inglês. André também fez um ano de high school aqui, então ele já era mais tranquilo, mas eu tinha aprendendo inglês, que eu não sabia nem na prova, eu não sabia nem o que estava perguntando na prova, né? Aí, então, foi isso. E aí a gente conseguiu um emprego trabalhando com pesquisa na University of Florida, que fica em Gainesville, que fica um pouquinho norte de Orlando. Mudamos para lá e trabalhamos lá na Universidade da Flórida por um ano e pouco, né? E nisso você vai tentando a vaga para a universidade, porque você vai fazendo umas provas e aí você vai mandando seu currículo e tudo para as faculdades. E aí foi bem difícil, né, André, até a gente conseguir as entrevistas e tudo, né, passar em todas as provas e conseguir as entrevistas. E aí foi quando a gente entrevistou na Universidade do Colorado e passamos. Eu até lembro até hoje, quando eles ligaram, ainda era telefone, tinha dentro de casa, não era celular não. Então eles ligaram para o telefone de casa e aí tinha você deixava mensagem, e aí quando a gente chegou em casa a gente viu a mensagem do Dr. Harvin, o diretor do programa, e aí ele falou you got accept. Aí a gente, you ou you. Eu falei, tá vendo? Esse inglês é uma droga, que se fosse em português falavam você ou vocês, né? Em inglês ele só deixou you got accept. Aí o André ligou no outro dia e aí ele ofereceu a vaga pro André, e aí daí o André até perguntou, e a minha esposa? Aí ele falou, não, é ela que tem que me ligar. E aí eu lembro que, meu Deus, será que eu também fui? O que tá acontecendo? E aí ele não, falou, vocês dois. Ah, mas aí vocês dois foram aceitos, então. Vocês dois. Aí depois eu conversei com ele e eu falei, Dr. Harvard, por que você deixou a mensagem you got accepted? Aí eu falava com ele, por que você não falou you guys? Ou you André? Both of you, né? Both of you. Ele, olha, eu nem pensei nisso. Eu falei, nossa, foi uma noite que a gente ficou muito nervoso, mas aí a gente já estava feliz que a gente falou pelo menos um, né? O you é pelo menos um, né? Um de nós está garantido. Um tá. Na verdade, só para adicionar aqui também, esse período de Orlando, outro motivo também para escolher Orlando foi o clima, né? Sim, então, sim, assim, né? E proximidade do Brasil, né? Então, todos esses fatores, a gente já conhecia a gente lá, enfim. Mas outra coisa que aconteceu também nessa época de Orlando foi que eu quase desisti. A gente quase foi embora pro Brasil nessa época, entendeu? Porque eu tentei... eu só consegui entrar para a universidade, a Raquel entrou de primeira, porque enquanto eu vinha tentando já, ela estava se preparando, ela estava estudando inglês.
tentando passar no TOEFL, preparando, aprendendo inglês e tal, né? E eu tentei, já era a minha terceira tentativa de ingresso numa universidade, quando a Raquel fez a primeira dela, né? Então, nas duas primeiras eu não consegui. Na primeira vez eu tentei, eu mandei uma application, que eles falam aqui, né? Para umas 10 escolas, cara. E consegui, fui chamado para algumas entrevistas, mas não fui aceito. Na segunda vez, um ciclo anual, né? Então, um ano depois, eu tentei de novo, aí selecionei mais algumas que eu queria. Foram umas 5 ou 6, se eu não me engano, né? Na segunda também não deu. E aí você começa meio que se questionar, você começa a colocar em dúvida se realmente era isso mesmo que você tinha que estar fazendo, né? Então eu já estava bastante frustrado nessa... E a Raquel tinha conseguido? Não, a gente conseguiu junto, né? Tá, entendi. A gente conseguiu... A minha terceira application foi a primeira dela. Foi a primeira dela. E nessa época, como eu já estava meio que cansando, né? O famoso burnout, né? Aqui dos Estados Unidos, acabou que só mandei application para uma escola, cara. Falei assim, ó, não foi? Ou foi duas? Foi a Universidade da Flórida e a do... Ah, foram duas, só mandei para duas. Foi a da Flórida, que é onde a gente já estava, né? Então, naturalmente, a gente mandou para lá, né? E para a Universidade do Colorado, que é onde a gente acabou sendo aceito. E, enfim, mas teve esse drama aí nessa época de meio que pensar em desistir, assim, seriamente. Caramba. Cara, e assim, o que te... Eu vou pular, que assim, essa é uma das perguntas que eu faço, assim, já teve algum momento na sua vida, assim, que vocês pensaram em desistir? Aí eu queria saber se esse foi realmente, assim, se teve algum pior do que esse, ou se esse foi, assim, o momento que, cara, acho que não dá mais. E o que te fez continuar, cara? O que apesar de tudo, apesar das negativas, apesar, né, da frustração de não estar conseguindo, o que te fez, cara, vou tentar mais essa vez, vou seguir em frente? Cara, pra mim eu acho que foi, tipo, coisa de personalidade, determinação mesmo, porque a gente veio aqui com objetivo, né? Eu não estava disposto a desistir tão fácil, entendeu? Então, assim, eu sabia que talvez eu não fosse entrar de primeira, assim, mas de segunda eu acho que eu fosse entrar, né? Então, quando eu não entrei de segunda, aí foi um baque, né? Que foi provavelmente o momento mais difícil, mas eu não sei explicar por que eu tentei a terceira vez. Não sei, cara. Mas assim, hoje em dia, a gente olhando pra trás, né? Poxa, eu dou graças a Deus que a gente não desistiu, porque realmente valeu muito a pena a gente ter ficado, eu não considero me ver hoje em dia, por mais que seja apaixonado com o Brasil e com as pessoas de lá, e eu vou lá todo ano passar férias, entendeu? Não virei assim, americano, daqueles que, não quero saber de Brasil mais, de maneira nenhuma. Só que eu não acho que eu conseguiria hoje em dia, trabalhando tal, me ver vivendo, ganhando a vida no Brasil, entendeu? Tá. A gente tá muito bem adaptado aqui, depois desses anos todos. E tem as crianças também. Tem as crianças. Então, assim... Pra eles, a gente tem 2 filhos agora. O Léo, que tem 10, a Júlia, que tem 7. Eles também, né, super adaptados e tal. Então, assim, a palavra nunca não existe, né? Uhum. Mas agora, nesse momento, assim, eu acho que a gente não voltaria. Mas... Não, aposentado é outra história, né? Aí é diferente. Aposentado é outra história. Nós estamos falando de trabalhando, né? Aposentado claro. Agora, cara, quando vocês tomaram a decisão lá de sair do Brasil e vir para cá, assim, vocês tinham noção desse perrengue que vão passar? Eu digo assim, qual que era o passo a passo, assim, não, eu preciso fazer 2 anos desse curso, depois eu preciso validar meu diploma, ou vocês foram meio que, vamos lá e vamos ver o que dá, né? Como é que foi? Na época, cara, isso nós estamos falando de 2001, né? Tá falando de 2001. De 11 anos a 21. Não, 20? 20 anos atrás. 2001. Então, assim, na época, não era
a informação não corria tão solta igual hoje, entendeu? Não tinha um Google pra você ir lá e falar assim, como fazer faculdade nos Estados Unidos. Exato, cara. Não tinha muitos recursos. Tinham cursos impressos, tal, então eu tinha uma noção, né, do que precisava ser feito, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu sabia que eu não ia chegar aqui e ia trabalhar. Eu sabia que não ia ser assim, entendeu? Eu sabia que tinham provas, requerimentos, né? Eu já tinha conseguido pesquisar alguma coisa, mas hoje em dia, por exemplo, existem cursos de pessoas ensinando outros dentistas a virem para os Estados Unidos. O que você tem que fazer? Entendeu? Eu adoraria ter tido que tivesse alguma coisa assim na minha época, mas não tinha. Então foi meio que erro e aquele negócio de erro e acerto, né? Tentativa e erro. Tentativa e erro. E aí, também com o tempo, assim, gente, eu acho também que, primeiro não foi aceito, mas aí o currículo também vai melhorando, porque o André, ele passou... ele passou numa prova para ser técnico de higiene bucal aqui, então assim, aí o higienista que eles chamam aqui. Ele trabalhou um tempo com isso também, as pesquisas que a gente estava fazendo na Universidade da Flórida, e aí a gente começou a ter também carta de recomendação, que é uma coisa que é importante. Então, quando a gente começou a ter a carta de recomendação do Dean da universidade, do presidente, né? Do reitor, do reitor da universidade, do chefe do departamento, essas coisas assim, que você vai mostrando a sua cara, quem você o seu trabalho, né? E tudo. E aí também foram abrindo mais portas, né? Eu acho, né, André? Depois o André adorou, você gostava de fazer entrevista, lembra? Que eu falava, gente, eu era apavorada por fazer entrevista. O André adorava conhecer gente. Até hoje ele tem uns amigos que ele fez nas entrevistas, nessas que ele foi tentando. E aí ele foi fazendo amigos. É verdade. Não é? É verdade. Aí depois aí quando a gente entrou também no curso, a gente sabia que aqui não sei exatamente hoje como que é, mas aqui tem o ranking que você é na classe, né? Você é ranqueado. E para fazer o curso que a gente queria, essa especialização, a gente tinha que estar no top da classe para você ser chamado por uma entrevista. Então, e aí a gente já estava competindo com o americano, porque até então a gente era estrangeiro, né, tentando fazer o curso de dentista aqui para validar o diploma, mas depois que a gente validou, daí você já está competindo com eles, né, André? Então a gente também trabalhou bastante foi assim, a gente estudou muito para estar lá no topo, né, André? André é presidente de classe, que você também faz um montão de coisa do lado, ele era o chefe do soccer, como que era? Cheerleader. Qual que é aquela fraternity? Alfa Ômega. Isso, Não, cara, tudo isso que a Raquel tá falando aí é porque, assim, bom, primeiro um pouco do meu background, assim, no Brasil eu não fiz a melhor das faculdades, digamos assim, entendeu? Eu tava mais interessado em farrear do que estudar, pra ser bem sincero, entendeu? Você quer que corte essa parte, quer que edita ou pode deixar aí uma hora assim? Cara, aqui é transparência total, bicho. E aí, chegando aqui, eu tive a consciência que eu tava tendo uma segunda oportunidade, basicamente, entendeu? E por causa disso, aqui eu fui o oposto, cara. Eu fui que a Raquel falou, no topo da turma, né? Porque eu tinha um objetivo claro, eu tava mais maduro, eu sabia o que eu queria. Então, a dedicação foi máxima, digamos assim, entendeu? Bastante
benefício, tipo, tudo isso que a Raquel falou aí eram todas coisas que ajudavam a incrementar o currículo, digamos assim, entendeu? Então, pesquisa, liderança, esporte, ser membro de clubes ligados à faculdade, enfim. Então, o conceito foi esse aí, cara. Foi basicamente enxergar que você tá tendo uma segunda oportunidade e agarrar aquela oportunidade e mandar a brasa. Bacana, cara. E assim, se tiver, né, alguém assistindo a gente que está lá no Brasil e, enfim, está se formando agora em odontologia e tem um pouco desse sonho de, né, pô, vou para os Estados Unidos também, né, ouvir um pouco a história de vocês e se inspirou e tal. Vocês acham que é um negócio que vale a pena ainda? Porque, assim, pelo que eu entendi, são 5 anos, né, de odontologia, né? Quando você vem para cá, infelizmente, bem ou mal, você, né, perde esse, né, não necessariamente você perde, mas você tem que refazer, tem que revalidar. Então, é igual o jogo da vida, né? Você volta umas 3, 4 casas, né? Para depois começar, enfim, a construir vida, família, etc., patrimônio, tal. Com tudo isso meio que, né, pesando na balança, ainda um sonho que vale a pena? Eu acho que assim, eu posso dar minha opinião, a Raquel talvez tenha uma opinião diferente. Eu acho que essa resposta ela tem que partir de dentro de cada um. Só você conhece a sua situação familiar, a sua situação pessoal, as oportunidades que você teria no Brasil, entendeu? Então, no meu caso, a resposta é com certeza. Se você perguntasse para mim se eu faria de novo hoje, eu faria de novo. Então, assim, uma pessoa que tá se formando agora no Brasil, se ela tivesse sonho, se ela tivesse objetivo, eu acho que ela tem que tentar. Porque se você não tentar, talvez essa pessoa vai passar anos e anos, daqui a 5, 10 anos, ela vai olhar para trás e vai se perguntar, poxa, e se eu tivesse ido, como será que teria sido? Ao passo que, se ela vier e chegar aqui e, vamos supor, talvez dê errado, beleza, você volta, mas você tentou, entendeu? Se você não tentar, no meu modo de ver, você nunca vai saber, e isso talvez possa ficar te angustiando por anos e anos e anos. Então, para mim, respondendo sua pergunta de maneira mais direta, para mim, vale a pena. Legal. E para você, Raquel? Eu acho também que vale a pena e que tem que tentar. Agora, tem um pouco também um pouco diferente aqui, porque aqui, para ser dentista, então qualquer americano, né, para ser dentista, ele vai fazer 4 anos de college, 4 anos de dental school. Então, são 8 anos. Então, quando a gente tem que refazer 2... então, se você somar 5 mais 2, são 7, você ainda tá na frente deles. Então, ainda tem isso também, né? Que a gente Então, não é de todo ruim, então. Se você olhar por aí, tudo bem, você tá dando um passo para trás em relação ao Brasil, tudo bem, né? Mas se você for comparar com o que eles vivem aqui, e também, e outra, né? O potencial que, tudo bem, você vai dar um passo para trás aí, né? De 2, 3 anos. Uhum. Só que depois, se der certo, você tem o potencial de recuperar esses 2, 3 anos rapidamente. Entendeu? Não tô dizendo que é fácil, mas você tem o potencial de recuperar isso, né? Então, assim, eu não acho que é o fim do mundo você dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. Olhar o big picture, né? Assim, tudo, né? Uhum. Entendi. E aí, assim, então depois que vocês foram para o Colorado, né, se formaram, etc., vocês começaram a trabalhar com uma clínica. Quando que vocês, né, como foi o ponto de virada, assim? Quando vocês falaram, chega de trabalhar para os outros, vamos abrir nossa própria clínica, né? Quem teve a ideia, como é que foi esse processo decisório? Aí foi assim, né? A gente saiu do Colorado. O que a gente fez no Colorado, isso aqui é mais para também quem é da odontologia, né? O que a gente fez no Colorado foi a revalidação do diploma. Então, o que a gente fez? A gente basicamente repetiu 2 anos de faculdade, que são, no caso da odontologia, os últimos anos, que é a parte mais clínica. Ter feito isso colocou a gente em pé de igualdade com um clínico geral.
com um dentista aqui nos Estados Unidos, né? Só que o nosso objetivo, desde o início aqui da nossa jornada aqui, sempre foi nos especializar, né? Eu em ortodontia, né? Que foi uma disciplina que eu descobri ainda no Brasil, que eu me apaixonei por ela ainda no Brasil, na faculdade. E a Raquel, odontopediatria. Então, saindo do Colorado, a gente foi para a Universidade de Iowa, em Iowa City, onde a gente fez 2 anos de especialização, tá certo? E mestrado, no meu caso, e especialização, no caso da Raquel. Depois disso, a gente falou assim, bom, então tá, agora vamos começar a trabalhar finalmente. E aí a gente falou, a gente não vai montar uma clínica logo de cara, né? Tem muita dívida para pagar, né? A gente não tinha condições ainda de chegar e investir logo de cara na nossa própria clínica, até mesmo porque a gente não tinha certeza de onde a gente queria morar, tal, né? Quando você fala dívida do custo da universidade, né? Dívida do custo da universidade. Que a gente estudou com crédito educativo, Exatamente, né? Dívida do custo da universidade. E aí, então, a gente tomou a decisão de morar no nosso querido Texas, né? Vamos morar no Lone Star, né, Juliana? Lone Star. Vamos morar. Isso aí, tudo é maior no Texas. A gente pode entrar, a gente já conversou bastante sobre o Texas, né? Mas se você quiser a gente conversa mais, senão... Não, deixa para um outro. Senão deixa para um outro. Se a gente faz outro podcast, porque o Texas é o melhor estado dos Estados Unidos. Senão deixa para um outro podcast também. Mas a gente mudou para o Texas, a gente ficou lá 2 anos em Austin. E o objetivo lá foi justamente a gente trabalhava para os outros. A gente conseguiu emprego para uma clínica, né? E trabalhamos lá. E a gente, depois de 2 anos, a gente resolveu se mudar para Illinois, né? Que é onde a gente está agora, por uma questão familiar, né? Foi o meu irmão, que na época estava no Brasil, resolveu, junto com a esposa dele na época, vir morar em Chicago. E conseguiu um emprego aqui na universidade. E ele falou comigo, ó, a gente está se mudando para Chicago. E na época eu falei com a Raquel, poxa, Raquel, seria uma boa a gente poder morar próximo do outro. A gente não tinha feito investimento numa clínica, a gente não tinha comprado casa, a gente alugava ainda. E a gente falou, então tá, então a gente vai se mudar para aí também. E nesse momento, a gente ainda conseguiu um outro emprego aqui, porque a gente também queria ver o que a gente ia achar de Illinois, se ia gostar, se não ia gostar, é frio, né? Então, assim, a gente não estava preparado ainda para assumir um compromisso de montar uma clínica, né? Eu acho que foi uns 2 anos depois que a gente chegou, que a gente resolveu montar, mais ou menos. Eu acho que também assim... Foi 2013, né? A gente mudou em 2011... O Léo tinha 3 mil, então a gente mudou em 2012. 2012? E aí já em 2013, setembro, que a gente a clínica começou em setembro de 2013. Então foi basicamente quando a gente veio pra cá e a gente se deu conta de que a gente gostou, a gente vai ficar aqui mesmo, então tá na hora de correr atrás. Porque, né, depois de fazer tudo isso que a gente fez, na nossa concepção, não fazia sentido você ficar trabalhando para os outros, né? A gente queria ter a independência, a liberdade, o desafio de criar o nosso próprio negócio, e foi isso que a gente fez. A ideia, assim, do próprio negócio é mais do André. Porque acho que ele tem mais coragem do que eu vou. Eu vou, mergulho, mas acho que ele que entra primeiro na piscina. Ele fala, vem, a água não tá fria, não. E aí vocês decidiram ir all-in, né? Porque, assim, no caso de vocês poderiam ter tomado a decisão de, não sei, talvez um abrir uma clínica e o outro continuar trabalhando para meio que, entre aspas, ter uma garantia e tal, mas vocês foram... A gente fez isso. Legal. A gente fez isso. A gente manteve os empregos part-time, basicamente, entendeu? Porque, para mim, essa é a melhor maneira de se fazer, porque aí diminui muito o estresse. Porque você tem uma renda
que dá para você ali se manter ali, entendeu? Porque eu não queria colocar tanta pressão em cima de nós dois a ponto da gente ficar super estressado. Puxa, tem que dar certo logo, entendeu? A coisa foi dando certo aos poucos. E à medida que foi dando certo, a gente foi largando. Foi. Eu trabalhava por umas 3 clínicas, o André trabalhava também em umas outras, né, também. Aí a gente foi, drop one, né, então tá, aí a gente, drop a segunda, foi diminuindo, né. Na verdade, o meu último emprego eu acabei despedido. Né, porque eles ficaram bravos que a gente montou a clínica respeitando o contrato de distância e tal, mas acho que eles acharam que foi muito próximo, não sei o que aconteceu. Começa a competição. Virou competição, né? Começa, entendeu? Mas, enfim, hoje em dia, água debaixo da ponte. Cara, eu achei sensacional essa parte da história de vocês, pelo seguinte, vocês me permitem aqui um comentário. Quando a gente fala em empreender, muitas vezes eu ouço bastante gente falando que, cara, você tem que, né, fala burn the boat, né, você tem que, né, queimar o barco e, cara, colocar tudo lá, ir pra cima, e não pode ter outra opção pra você não desistir, e não sei o que, né, que é meio que... Porque se você tiver um conforto, tiver algum lugar para você voltar, você não vai colocar tudo que você precisa no seu negócio e tal. E, cara, assim, a história de vocês mostra que não tem um caminho único, né? Pô, é legal ter post na internet falando burn the boat, não sei o que e tal, mas assim, cara, não precisa, entendeu? Você pode, né? A vida não tem um caminho único, você pode planejar sua vida de forma diferente. No caso de vocês, foi um negócio muito consciente, muito... Cara, precisamos fazer aqui uma escolha entre qualidade de vida, risco, etc., né? Então, eu gostaria só de reforçar esse ponto, porque acho que muita gente, quando vai tomar uma decisão de empreender, acho que tem uma parte que, cara, você tem que ir all-in mesmo, você tem que ir para cima e tal, mas acho que você também pode ter um plano B, C, D, por que não, né? Faz parte da vida, né, cara? Porque se der errado, pô, você não quer se explodir ali, né? Você quer continuar, tem uma família para cuidar. É igual você falou, eu não acho que não tem uma fórmula, não tem certo ou errado. Tem o que faz sentido para cada pessoa, para cada casal, enfim, na sua situação ali, né? Então, no nosso caso, fez muito sentido porque, de uma certa maneira, que o nosso negócio... Aí é uma particularidade da odontologia e do jeito que as coisas funcionam. Eu posso argumentar com você que eu fui all-in, de uma certa maneira, porque eu peguei um financiamento bem grande com o banco para poder montar o negócio. E para eu conseguir pagar esse financiamento, a clínica tinha que dar certo. Então, no meu modo de ver, eu mantive o meu emprego, né, para dar uma segurança e tal, mas eu tinha 100% de certeza que aquilo era só para manter mesmo. Eu não tinha volta, entendeu? Porque se eu voltasse, eu não ia conseguir pagar a clínica, né? Pagar o meu empréstimo só com o que eu recebia, digamos assim, entendeu? E outra coisa importante também, eu acho, para quando as pessoas estiverem tomando essa decisão especificamente, você tem que pelo menos ter certeza de que o seu emprego, digamos assim, o fato de você manter o seu emprego não vai influenciar na sua capacidade de dar um gás no seu negócio, entendeu? Se você conseguir conciliar os dois, beleza. Agora, se você estiver deixando de fazer coisas do seu negócio próprio devido ao seu emprego, aí eu acho que é onde você tem que saber draw the line, digamos assim, entendeu? É onde você tem que saber, opa, peraí, aí eu não tô me dedicando o suficiente, entendeu? Então eu acho que são coisas a serem levadas em consideração também, na hora de tomar uma decisão dessa. Claro, faz sentido, entendi. E, cara, você falou um pouco aí do financiamento que vocês tiveram que fazer para abrir a clínica. Como foi esse processo, cara, de conseguir financiamento aqui? Foi tranquilo? Você acha que é um processo, sei lá, mais fácil aqui? Não sei que experiência tem no Brasil, etc. Mas conta pra gente como foi o seu processo aqui para obter esse financiamento. Eu tive essa facilidade
Então... de ser cidadão americano, né? Isso aí é uma coisa que realmente me ajudou extremamente, né? Porque sem isso, né, teria sido mais difícil conseguir, porque a gente tinha amigos que conseguiram financiamento sem ser cidadãos, mas é um processo mais complicado, né? É bem complicado, por causa por exemplo, na faculdade, a gente não ia ter condição financeira de alguém bancar a gente para a faculdade. Se a gente não tivesse tido crédito educativo, a gente não tinha conseguido, né? Não. E aí... Só que, então, voltando um pouquinho até o crédito educativo, aqui eles facilitam bastante as coisas. Então, no caso assim, da gente, da área de saúde, especialmente no meu caso, que eu trabalho com crianças, então, quando eu atendia crianças que são de baixa renda, o governo dava ele diminuía a minha dívida, sabe? Então tem uns incentivos, sabe? Que a gente tinha essa na parte do crédito educativo. E aí depois pro financiamento, também a gente também foi mais, eu acho que é mais fácil, não tenho muita experiência do Brasil não, mas assim, amigos que contam, aqui acho que os juros já fazem isso que eu ia falar, só a taxa de juros já faz uma diferença brutal, né? Então, na verdade foi fundamental, tanto para a parte do estudo, claro, né? Para a parte dos estudos, quanto para a parte da clínica. Tipo, realmente não pra gente seria inviável conseguir pagar isso do bolso. Inviável, completamente inviável, entendeu? E aqui, isso é uma das vantagens que os Estados Unidos te oferece, né? Um financiamento a uns juros relativamente baixos, né? Nós estamos falando aí de 4 a 5% ao ano, mais ou menos, né? Hoje em dia está mais baixo que isso, né? Na época era... Não, acho que um pouco mais, acho que era 6 a 7, 6 a 8, na verdade, na época. Hoje em dia que está entre 2 a 5, 3 a... por aí, né? Mas é o que faz o país girar, né? Tem dinheiro, tem o financiamento, as pessoas empreendem e aí começam a gerar empregos também, depois que monta o seu negócio, e aí a coisa vai girando. E também, assim, a gente, com o emprego que a gente tinha e com essa renda, com esse 1 ano e meio que a gente trabalhou, 2 anos que a gente trabalhou aí, essa renda também contou para a gente conseguir o crédito educativo, o financiamento, certo, André? Porque eles sabiam que a gente tinha um income. Então, assim, tinha uma certa, ok, por conta do banco, né, que ofereceu o empréstimo, ele sabia que, mesmo que isso aqui não consiga, essa clínica não consiga render tanto nesse primeiro ou segundo ano, eles têm o income deles, né? Então, assim, ajudou também, né? O banco não está fazendo caridade, né? O banco está fazendo um investimento, né? E eles querem um retorno. Então, eles querem saber qual que é o risco desse investimento, né? E obviamente, você tem que qualificar, você tem que passar, né? Tem toda a burocracia da papelada, você tem que qualificar para esses empréstimos, né? Mas, de maneira geral, o risco dos bancos é muito baixo, né? Porque as clínicas de odontologia, especificamente falando, costumam dar certo, né? De uma maneira geral, é um negócio que funciona nos Estados Unidos. Então, eles sabem que é um bom investimento para eles, né? Então, claro que tem isso também, né? Não é caridade. Claro, não é uma startup, né? Que, enfim, pode dar certo ou não dá, a chance dá, entendi. E, gente, como é que é a vida, assim, de um casal empreendedor, né? Vocês são sócios nas clínicas, são sócios na vida, toda hora, assim, no jantar, toda hora falando do business, como é que tá... né? Qual que é o papel de cada um no negócio, né? A Raquel, pelo que eu entendi, é CFO, acho que o André é o cara do marketing ou não, como é que funciona isso aí? Eu acho que
Então acho que é bem por aí mesmo. Acaba que é inevitável, né? A gente fala bastante de trabalho, né? No dia a dia. Quando a gente não está trabalhando também, né? A gente fala de trabalho, mas a gente procura se policiar, né? Às vezes a gente fala, ó, não vamos ficar falando de trabalho, né? Não vamos falar de funcionário, né? Eu brinco, mas não brinco com os meus com relação a funcionário, que ó, se eu tiver que falar de você na mesa de jantar mais de uma vez, não é um bom sinal, entendeu? Eu não, né? Não é. Não. Então, piada, mas não tanto piada. Eu vou reclamar pra chefe, hein? Né? E em relação à divisão de tarefas dentro da clínica, eu acho que a Raquel, ela olha mais a parte financeira mesmo, né, Raquel? Você olha... Ela faz muita coisa... Claro que além das nossas funções clínicas, né, cada um tem a sua, a Raquel olha mais a parte financeira e eu acho que olho mais a parte, como você disse, do marketing... funcionários, processos, né? Tentar sempre tentando melhorar, porque nunca tá bom o suficiente. Eu acho que a partir do momento que você falar assim, tá bom, já tá tudo certo, não precisa fazer mais nada, aí você começa a cair. Eu acho que ou você tá... Eu não acredito em ficar estagnado, em ficar no mesmo nível no emprego, num negócio. Ou você está crescendo ou você está caindo. Eu não acho que existe meio termo, entendeu? E a gente meio que vivenciou isso até. Eu, pelo menos, eu senti por alguns anos aí, por uns 2, 3 anos, eu senti, esses 2 últimos 3 anos agora, eu senti que o meu negócio estava meio parado, sem muito entusiasmo para crescer. Assim, tava dando certo, tava rendendo, tá tudo bom, mas ficou pequeno, sabe? O espaço que a gente tem lá, a gente tem no mall, né? Nesses street malls, né? Que eles chamam. Então, assim, a gente tem lojas do lado, então não tem como você crescer, né? Aquilo, o nosso espaço ali. E aí, um problema bom é que o espaço ficou pequeno pro volume de pacientes e tudo. E aí acabou que eu e o André, a gente tem que alternar os dias, porque os dois juntos não dá. Então, aí foi quando acho que a gente foi chegando num ponto que, não, tem que fazer alguma coisa aqui diferente. Aí foi quando a gente começou a olhar para abrir em outra área e tudo. Fizemos várias. Será que a gente pega essa clínica e coloca em outro lugar? Né, e aí várias, né, assim, brainstorm, e aí a gente resolveu, né, Naperville, né, foi uma área que cresce muito, muita família chegando e tudo, e com esses processos também de achar um local, essas coisas, também tem empresas que ajudam a gente, né, André? Lembra que eles fazem uma... como que chama que eles fazem? Estudo demográfico, né? Estudo demográfico, para saber, porque no nosso caso, como a gente vê muito criança e famílias, são famílias novas, assim, anos, né? Então, assim, os estudos demográficos tem que ser de uma área que tenha essa população, né? Certo? Porque, assim, pessoas... Tem áreas que tem pessoas já mais aposentadas e tal, não seria muito o que a gente busca, né? Então, e aí os números e tudo, eu acho que levou a gente a Naperville, né? Então, o que aconteceu foi que a gente, eu principalmente, né, eu acho, comecei a me sentir meio estagnado, e o negócio, tá bom, meio acomodado. Queria um desafio novo. Exato. E aí, mas demorou, foi um período relativamente longo, uns 2, 3 anos, eu acho, mais ou menos. E aí, um belo dia, eu meio que falei, não, cara, que isso, a gente tem que fazer
tem que fazer alguma coisa, entendeu? A verdade, o que motivou foi um funcionário nosso que saiu, né? A Sara, né? Uhum. Ela saiu e ela meio que, não sei se era verdade ou mentira, mas ela meio que falou assim, eu tô querendo um desafio novo, tô sentindo que a gente só tá aqui há não sei quantos anos e estamos só com essa clínica. E isso meio que serviu deu um puxãozinho, deu um empurrãozinho, sabe? Deu um empurrãozinho de motivação e a gente meio que, opa, peraí, cara, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos correr atrás também. E aqui hoje, qual que é o perfil da sua clientela? Obviamente, você trata só de criança, etc., mas assim, talvez o seu e do André é mais americano, é mais brasileiro, tem muito imigrante, como que é o perfil de vocês? Mas a maioria é americano. Qual que é a porcentagem de brasileiros? 10 a 15% devem ser brasileiros, talvez. Essa faixa. A área que a gente está em Bloomingdale, que o Office de Naperville só está começando, tem muito, eu não sei se a área que a gente está em geral, tem muito estrangeiro. Então, assim, a gente tem muito estrangeiro em geral, né? Chicago, você sabe bem disso, né, Juliano? Chicago é um caldeirão cultural, né? Tem gente do mundo inteiro, então a gente trata de muitos americanos, claro, né? Brasileiros, obviamente, muito polonês. Porque aqui até alguns anos atrás era fora de Warsaw, que é a capital da Polônia, era uma colônia de poloneses dos estados fora da Polônia, era aqui. Não sei se ainda continua assim, mas tem muito, né? Mesmo assim, se não continua sendo, mas tem muito, né? Muitos descendentes, muitos e tudo. É um povo que meio que se mescla com a gente também, né? São ótimos, cara. Ótimos. Italianos, muito italianos. Indianos, mexicanos. Cara, é gente do mundo inteiro, cara. É uma das coisas que eu mais gosto do nosso trabalho é ter a oportunidade de conhecer gente de todos os lados e todos os tipos. E é bem interessante. Aí tem também um pouquinho da língua, voltando aí no Juliano, porque como eu vejo muita criança, aí às vezes também eu atraio um pouquinho dos hispânicos. Meu portunhol, não falo espanhol, mas um portunhol, e aí eles também, assim, como a criança ainda não vai para a escola, que eu vejo crianças menores que 5, eles não foram para a escola, então quando eles chegam e aí eles conseguem, já é um lugar assim, né, um lugar dentista, né, você tem medo e tudo, mas aí quando alguém já fala com você na sua língua, entende, né, já é um lugar apavorante, aí você já tá apavorado e alguém fala, relaxa, então eu tenho um pouco também assim dos que falam os Spanish speakers, né? O que vocês veem assim, curiosidade de diferença cultural no que se trata em saúde bucal, né? Eu vou contar uma história aqui que eu acho que todo mundo consegue se relacionar, né? Quando eu mudei, todo brasileiro, eu acho, né? Quando eu mudei para cá, obviamente, né, mudei para cá, tal, fui trabalhar, cheguei no escritório, na hora do almoço, né, depois do almoço, fui lá, pego a minha bolsinha, vou pro banheiro, tô lá escovando meu dente, e aí parecia um ET, né? Todo mundo começou a olhar assim para mim, o que você tá fazendo? Eu, como assim? Tô escovando o dente, né? Mas por quê? Por quê? Porque eu almocei, então eu preciso, né? Aí você, não, aqui não precisa disso não. E até os próprios dentistas, depois meus filhos pequenos também, começaram dentista americano, a gente não conhecia vocês ainda e tal. Até os próprios dentistas aqui falam, não, 2 vezes por dia tá excelente. Então, e virou uma briga aqui em casa, que eu falava, não, tem que escovar 3 vezes por dia. Meus filhos, não, o dentista falou que só 2. Eu falei, pô, como é que eu vou reforçar isso agora? Tem mais alguma diferença que vocês veem entre esses povos todos, vocês atendem? Tem alguma história engraçada que vocês viram dessas diferenças culturais, assim, ou não? Não, eu acho que essa daí... Mas em termos de hábito é isso mesmo, né? Você acha que o brasileiro tem um hábito de saúde bucal melhor que o americano?
Tem. Em relação a isso aí, com certeza. Isso é difícil de mudar isso, porque realmente eles passam o tempo todo ouvindo isso, twice a day, 2 vezes por dia, 2 vezes por dia. E às vezes no caso dos meus pacientes, então, é uma batalha, né? Porque com aparelho, cara, se você for escovar de manhã e aí escovar só de noite, é um desastre. Então eu passo os meus dias todos falando, esquece tudo isso que você ouviu a vida inteira de 2 vezes por dia. Você tem que escovar sempre que você coloca comida na boca, entendeu? Na verdade, eu não falo nem 3, eu falo 3, 4, 5, entendeu? Quantas vezes for, sabe? Porque faz a diferença. Mas você tá totalmente certo, porque aqui até as crianças, né? Você sabe, com seus filhos aí na escola, que eles têm... o tempo deles de comer é muito o almoço, né, o lunch dele é muito corrido. Então, assim, eu acho que igual você tá falando, é a cultura mesmo, porque eles entram, né, eles acham que escovando de manhã, e aí aquela correria da escola, que geralmente no Brasil, criança muito pequena, eles têm o turno da manhã, ou você tem o turno da tarde, né, e quando você tem os dois, tem o período para você escovar os dentes, o tempo na escola para você escovar. Aqui, não. Aqui você tá no seu on, né? Se você quiser tirar tempo da sua comida para você na escola ir lá escovar, é seu problema, né? Não tem aquilo. No Brasil já é embutido, então já é parte da cultura mesmo, exatamente o que você falou, né? Aqui não é da cultura deles, mas eu acho que o Juliano falou certo. Eu acho que essa daí é a maior, né? Deles. Com certeza. Eu queria que vocês contassem também a diferença de atendimento, né? Do dentista aqui pro dentista no Brasil. Vocês falaram que vocês dois foram auxiliares, né? Quando vocês começaram a carreira, que eu acho, pelo menos eu não me lembro, eu acho que é um negócio que não tem no Brasil, né? Eu me lembro quando eu ia no dentista lá, o meu dentista meio que fazia tudo, né? E aqui não, aqui você chega, passa por né, como é que chama? Higienista, é isso? Aí depois que você vai falar com o seu dentista, etc, etc. Acho que para quem não conhece a experiência aqui, conta um pouco dessa diferença também. É diferente porque aqui a gente vê mais pacientes por dia, né? Então, tá começando esse técnico de higiene bucal no Brasil? No Brasil já tem. Já tá, tá começando. Algumas clínicas fazem isso no Brasil também. Assistentes existem, né? Tem auxiliares no Brasil, isso tem. Que são aqueles que eles só passam mais, né? Igual o Juliano tá falando, o dentista atende, o assistente, ele é aquele mais que auxilia, né? Passando os instrumentos, lavando, coisa. Então... Aqui eles têm uma autonomia maior, digamos assim, né? Um curso maior, e aí tem os técnicos de higiene bucal que já tem uma certa, eles têm o college, é uma faculdade, né? São 2 anos de faculdade não para os assistentes. Não. Os assistentes é um curso técnico de 9 meses, se eu não me engano. Isso. Aí você tem os técnicos de higiene bucal que já tem um curso na universidade de 2 anos. Já é uma coisa que requer mais uma qualificação. E aqui, como Estados Unidos, né? Cada estado tem uma certa... o que esse assistente pode fazer, o que o técnico de higiene bucal pode fazer. Eu tenho amigas que trabalham no Alasca, em North Dakota, que são regiões mais remotas, né? Então não tem muito. Então eles pegam esses assistentes e eles, nesses 9 meses, eles ensinam muito para eles poderem ajudar, porque essas não tem dentista, então eles têm que fazer muito, porque o volume de crianças que chegam até eles é muito grande, então, ou de pacientes, porque como não tem muito, então vão tudo para lá. E aí cada estado é de um jeito, mas na maioria tem
esses ajudantes, né? E aí, como eles nos ajudam, a gente consegue ver mais, um volume muito maior de pacientes num dia, né? Eu acho que também isso vai para os médicos, né? Também que no Brasil, né? Você não tem o médico não vê tantos assim. Então acho que essa é a grande diferença de atendimento, né? É um modelo de um modelo de business, de negócios diferente do Brasil de uma maneira geral. No Brasil existem também essas clínicas desse molde daqui, né? Mas eu acho que elas são a minoria, né? O normal do Brasil, digamos assim, o que está todo mundo acostumado, o que vários dos nossos colegas de faculdade fazem hoje em dia, por exemplo, eles têm um consultório, não é uma clínica, é um consultório, né? Uma cadeira e ficam ali o dia inteiro eles mesmos fazendo tudo. E aqui, até mesmo pela cultura do país, sei lá, né? O capitalismo ao extremo, não sei, né? É tudo mais... É tudo para gerar mais rentabilidade mesmo e fazer ser mais um negócio mesmo, né? Do que apenas um consultório pequeno, digamos assim. Isso também é uma diferença grande, né? Porque aqui realmente um negócio, né? A gente tem que trabalhar no marketing. Lá no Brasil tinha várias restrições, né, André? Eu não sei se tem muito agora, mas na nossa época eu lembro que tinha várias coisas que um dentista não podia. Marketing era bem limitado, não era uma coisa assim que você pode sair colocando outdoor, fazendo milhares de coisas assim, não. Tem uma certa restrição. E aqui é bem diferente, né? Cara, aqui é um negócio como qualquer outro, entendeu? O fato de ser... Isso aí é até interessante você tocar nesse assunto, porque eu sei que existe, se houverem dentistas do Brasil vendo isso, por exemplo, eu sei que existe uma certa concepção que isso é errado, que é saúde, que não deveria ser assim, mas, eu não poderia discordar mais, porque o fato da odontologia aqui ser tratada como um negócio, porque é o que não quer dizer que a qualidade do serviço tem que ser ruim, entendeu? Você pode ser vão existir bons profissionais aqui, vão existir maus profissionais aqui, e no Brasil e em qualquer outro país também, né? Uma coisa não está ligada à outra, ao meu modo de ver, entendeu? Não, com certeza, faz todo sentido. E, cara, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que assim, eu sei que tá todo mundo já de saco cheio de falar sobre isso, mas eu preciso perguntar, né? É o meu momento Covid. Então, cara, num dia vocês estão lá bem tranquilo, um monte de paciente sentado na cadeira, né? Aquela fila... E aí no outro dia, olha, né, não pode vir ninguém, né? Assim, isso com certeza mudou o modelo de negócio de vocês. Eu quero saber assim, né, como foi aquele, né, como o Covid mudou o negócio de vocês e se mudou, né? Mudou muito, porque a gente, como a gente estava falando, a gente viu um volume muito grande de pacientes por dia. E aí, por questão do isolamento, do isolamento social, da distância que tinha que manter, da limpeza que tinha que ser feita, recomendada no começo de tudo. Então a gente teve que diminuir muito a quantidade de pacientes. A gente já tinha, quando veio quando eles fecharam, né, em março, a gente já tinha tudo marcado. A gente tinha paciente já marcado por 6 meses. Vocês precisaram fechar a clínica por um tempo sem atender ninguém? Sim, foi até maio. 2 meses. 2 meses. 2 meses e pouco, né? 2 meses e 10 dias, uma semana. Assim. O que aconteceu foi que a Academia Americana de Odontologia pediu para todos os offices nos Estados Unidos fecharem. Só atenderem emergência, pediram também para a gente doar os nossos, o que a gente tinha de estoque de luva, de
de máscara, luva, pediram para doar para os hospitais. Então a gente fez isso, ficamos com uma reserva porque para caso de emergência, né, um paciente, no meu caso, caiu, quebrou o dente, o menininho está com uma infecção, então eu ia lá, no meio da pandemia. Mas isso, a associação, não, eles até pediam pra gente fazer isso pra criança não ter, o adulto ter que ir numa emergência, né? Porque aquela hora eles estavam tentando aliviar os hospitais, né? Então a gente teve que fechar de março. Colocamos um pedido de todas as e agora do novo, né, das máscaras N95, colocamos um pedido em março para a empresa de materiais. Só conseguiam a ADA, o governo americano, em maio eles já liberaram, viram que a gente era um serviço essencial e tudo, e aí eles liberaram para abrir os consultórios. Com muitas restrições, com muito medo, porque como era tudo gerado por aerosol e tudo, e nossos procedimentos geram muito aerosol, estava com muito medo, o que foi visto que quando abriram as clínicas eles estavam pensando que os números de Covid iam lá, e no topo não foi, o aumento foi até descartado, porque foi de 1% e nem muito comprovado, então eles liberaram, mas a gente não tinha material para abrir o consultório aquela hora ali, demorou 2 semanas mais, então março, abril, maio, foram aqueles meses todos esperando para a gente poder qualificar, porque tinha umas certas a gente precisava de colocar instalar umas luzes no sistema de refrigerar, de ventilação do consultório, uns air purifiers, tudo isso. Então, assim, demorou 2 semanas para a gente conseguir, depois que eles falaram, você pode abrir, para a gente conseguir, e também para organizar tudo, porque a gente tem que pegar todos esses pacientes, tirar todos os pacientes de maio, puxar eles, começar a trabalhar de segunda a sábado para atender todo mundo, porque esse pessoal de março, março e abril, a gente tinha que colocar eles todinhos em maio, junho, e aí começou aquele jogo. E André, em termos de negócio, assim, porque vocês ficaram 3 meses sem receita, né, tava abrindo clínica nova, assim, vocês tiveram algum apoio do governo ou não, vocês tiveram que absorver tudo isso, qual foi o impacto no negócio também? Não, a gente teve apoio do governo, sim, cara. A gente teve... na verdade, foi até um nível de apoio surreal, assim. Tipo, deram empréstimos, né? Que se você comprovasse que você usou para pagar aluguel, para comprar equipamento, enfim, você poderia... Na verdade, para pagar os funcionários, porque a gente tinha que... eles estavam sem receber também, né? Na verdade, isso foi distribuído, o famoso o PPP, né? Os loans que circularam para ajudar em relação não foi só a odontologia, foi a indústria inteira americana, que foram bilhões e bilhões e bilhões de dólares distribuídos, né? E mais de uma rodada, né? Foram, se não me engano, 3 rodadas de financiamento, de auxílio que foi feito, e a gente também se beneficiou disso, claro, né? A gente também dentro dos limites da lei, claro, né? Mas a gente recebeu auxílio, sim, cara, e foi fundamental, né? Realmente foi fundamental. Foi um período muito complicado, né? Muito difícil, tá sendo ainda, né? Tá aos poucos melhorando, eu acho, mas
foi complicado, né? Na época foi super estressante, meu. Super estressante. Porque a gente tinha que fazer vídeo para as pessoas que chegavam lá. O que ele vai fazer? Né? Vai chegar no consultório? Não, você não pode entrar. Você tem que você escaneia isso aqui da porta do seu carro para dizer que você está aqui. Quando a gente estiver pronto para você está no estacionamento, aí você traz a sua criança aqui e aí a gente só vai poder entrar um pai, uma criança de cada vez, que eu tenho famílias assim com muitas crianças, e aí entra né, sai e fala com o pai no telefone. Foi. Agora não normalizou tudo ainda pra gente, não, sabe? Mas tá caminhando pra isso. Agora que tá começando a normalizar mas enfim. A gente é só um pequeno grão, né, na loucura que o Covid criou no mundo, digamos assim, né? Em como as coisas mudaram, né? Depois do Covid, né? Com certeza a gente está vivendo tempos únicos, né? A gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, eu não acredito como a gente passou por isso tudo, né? Mas estamos aí, né? Estamos superando aos poucos. É verdade, cara. Acho que todo mundo que passou por isso vai ter história para contar e alguns, infelizmente, não tão boas, né? Mas acho que bastante gente que, enfim, que sobreviveu, se adaptou, enfim, e seguiu em frente, né? Pessoal, poxa, assim, eu podia ficar aqui mais umas 5 horas, mas eu vou respeitar o tempo de vocês, aprendi bastante. Acho que pra gente terminar, talvez sair desse assunto pesado e talvez para diminuir um pouco, melhorar um pouco o humor e tal, terminar numa luz um pouco melhor. Bom, nessa andada toda de vocês aqui, né, de Orlando, né, e Denver, e Texas, e Chicago e tal, tem algum episódio que vocês podem contar pra gente, assim, que foi, cara, uma história engraçada, seja de cultura, ou seja de língua, né? A Raquel que veio para aprender inglês aqui e tal, falou alguma coisa e depois percebeu, não era isso que eu quis dizer, era outra coisa tal, né? O André que é de Minas, aí você deu alguma manota, cara, quando você estava aqui? A Raquel costuma ter as histórias, Você lembra de uma história assim? Eu tenho, quando a gente chegou aqui, a gente estava num restaurante, aí você chega, né, pro hoster, né, e fala assim que você quer uma mesa, né, pra 2, né? E aí a gente ali esperando, aí tinha duas moças na frente, aí ela falou, eu quero uma mesa pra mim e pra minha girlfriend. Aí a gente sentou e tudo, né? Aí depois eu sentei na mesa e falei, nossa, André, o pessoal aqui, né? Eles são tão assim liberais, né? Você vê, a mulher já chegou no meio do restaurante e falou que é lésbica. Aí o André, o quê? Aí eu falei assim, ela chegou lá e falou, table for me and my girlfriend. Aí o André ria. Aí eu, né? Você vê como que é? Aí você tá rindo, mas é sério. Aí ele, Raquel, não, girlfriend quando você tem uma melhor amiga, assim, você chama de girlfriend. Aí mas eu nunca vi um cara chegar e falar me and my boyfriend. Não. Você não chama seu buddy, seu amigão ali de boyfriend, não. Mas a mulher se refere a melhor amiga ou uma amiga assim mais chegada de girlfriend. Mas ela não é lésbica, não. Boa, essa história é boa. Uma das, né? Teve a quando a gente trabalhava na clínica em Orlando de assistente, né? A sua também do Fox. Do Fox. Porque ela sempre tinha um meeting de manhã, né? Não, a nossa gerente, né? A nossa gerente lá no... Aí essa era outra. Aí ela falava assim, let's go, folks! Pra poder falar do let's go, folks! Pra gente poder se reunir, né? Aí eu falava assim, André, eu cheguei em casa e falei, André, eu adoro quando a Lorraine chega pra gente e fala assim, vamos lá, raposas. Foxes, né? Fox. Eu
eu entendi que ela falava, porque aí o André ria. Não, André, eu gosto sim, porque raposa é um bicho inteligente, rápido, e ela chama toda a gente, chama a gente de raposas. E não era, eu tava chamando de Fox e eu entendia Fox. Isso aí, sensacional. A Raquel é um baú de história, cara. Muito bom, muito bom. Ai. Gente, pra gente ir pros finalmente aqui, eu tenho também um quadro que eu chamo de rapidinhas, né? Então, assim, são 4 perguntinhas, vou perguntar pra vocês, começar pela Raquel aí. E é assim, a primeira coisa que vem na cabeça, sem elaborar muito, é papum, hein? Então, Raquel, o que você mais sente falta do Brasil? Família. E você, André? Família, amigos, cultura, de uma maneira geral. Aquele jeitinho brasileiro, né? No dia a dia. Aquela informalidade de se levar a vida, aquele jeito mais relaxado de ser. E Raquel, o que você descobriu aqui e que agora você não vive sem? Esquiar. Olha só. Esquiar. Legal. Gente, acho que virou meio que da família, porque né, todo mundo aqui agora tá. Juju não muito, mas todo mundo. Esquiar, com certeza. Esqui, com certeza. E fez os invernos não serem tão ruins. Realmente foi uma coisa bem interessante, né, pra gente, que transformou. Né? Uhum. E peanut butter. Peanut butter, cara? Sério mesmo? Peanut butter, cara. Peanut butter. É seu. Peanut butter. Peanut butter eu aprendi a comer aqui e hoje em dia eu adoro, cara. Uma torradinha com peanut butter, café da manhã direto, né? Triturador da pia. Se for falar de comida... Adoro o triturador da pia. Triturador da... Legal. E vocês, né, o André falou bastante que isso aqui que vocês, né, bem ou mal, obviamente vocês são dentistas e tal, mas é um business, né? Então, que conselho que vocês dariam para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos? Eu diria, conversem com outras pessoas que estão fazendo isso, né? Procurem, hoje em dia, né? A gente tocou nesse assunto mais cedo, né? Mas hoje em dia é muita informação disponível, né? Muito fácil de fazer contato com as pessoas. Então, acho que o meu conselho principal seria entre em contato com pessoas que estão fazendo o que você quer fazer, né? Especialmente na sua área, entendeu? Acho que é o melhor que você pode fazer. Corre atrás de se informar que você vai aprender muita coisa. Tente. E tente, cara. Não fica com medo, né? Não fica com medo. Tipo, paga pra ver, porque... O não você já tem. O não você já tem, cara. Então... É igual a gente falou mais cedo, né? Não tem por que não tentar e depois talvez ficar aí pensando no que seria, né? Se arrepender, né? Pecar por omissão. Pecar por omissão. Então, resumindo, manda bala. Show. E Raquel, tem algum filme, um livro ou um podcast que você gosta, assim, que você recomendaria para quem tá ouvindo a gente? Acho que a gente vai falar do mesmo, né? A gente... Cara, tem um livro, um livro que a gente leu, inclusive foi uma coisa que a gente leu com os nossos funcionários na clínica, né? A gente falou, pessoal, vamos ler esse livro aqui todo mundo, né? E ele chama The Energy Bus. Não, nunca li esse não. Depois você dá uma olhada, cara. The Energy Bus é do John Gordon, que chama o autor. O livro, basicamente, ele... Bom, eu sei que aqui é rapidinho, então não vou me estender muito, mas basicamente ele conta a história de um trabalhador, o George, né? Que tá indo trabalhar um dia e o pneu do carro dele fura. Então ele tem que pegar um ônibus para ir trabalhar. E a motorista desse ônibus se chama Joy. E aí, basicamente, o livro ele te passa ideias de como o pensamento positivo tem influência no seu dia a dia. Entendeu? No seu trabalho, então, no seu dia, em tudo em volta de você. Em tudo que você faz. É o positive thinking, entendeu? Porque essa personagem, o George, ele basicamente tudo tá ruim na vida dele, não gosta do trabalho, tá quase separando da mulher e tá sempre reclamando de tudo. E aí
metaforicamente, nesse período que ele passa no Energy Bus, ele vai aprendendo lições que vão modificando a maneira dele encarar a vida. Então, eu acho um livro, uma leitura bem fácil, sabe, umas 2 horinhas, assim, umas 150, 200 páginas. E ele é muito interessante para desenvolver equipes de trabalho, para você criar uma certa cultura de uma certa filosofia de trabalho, como você quer que seus funcionários encarem o trabalho, enfim. É bem interessante, bem interessante. É bem legal. Energy Bus. Legal, boa dica. Vou adicionar na minha lista aqui. Eu sei que você gosta bastante de ler. Eu acho que pode pôr a dica, cara. Bem legal, Energy Bus. Vou colocar assim. Gente, poxa, de novo, super obrigado por ter vocês aqui. Eu aprendi bastante, aprendi um monte, então para mim valeu a pena demais. Espero que vocês tenham curtido também. Queria saber agora onde o pessoal acha vocês. André, você que é o nosso CMO aí, cara, faz aí o merchan aí, fala onde a galera acha vocês, onde acha as clínicas de vocês, fala aí das 3 clínicas, tal, faz o merchan, né? Hora do plug? Na hora do plug. Hora do plug? Claro, vamos lá, faz parte, né? Bom, maneira mais fácil seria através do nosso site mesmo, ou do Facebook, né? Star Smiles, né, que seria para achar a gente no Face. A nossa clínica, a gente está localizado em Bloomingdale. Agora a gente também está em Naperville. E eu atendo também em Chicago, no consultório da Gabi, né? E que vários aí vão conhecer, né? Dentista querida aqui de Chicago. E só a parte de ortodontia, eu vou lá uma vez por mês também e faço. Então, basicamente, a gente está disponível nesses 3 lugares e pode deixar a gente no Face também. O site é meio complicado de falar aqui, não vai sair certo a grafia. Mas a gente vai colocar o link para o site, manda o link do Face, vai tudo na descrição do episódio, pode ficar tranquilo. Ah, beleza. Então fica fácil. Depois A clínica tem Instagram também ou não? Tem Instagram também, tem Instagram. Nós vamos colocar o Instagram da clínica. Qual que é o Instagram da clínica? Star Smiles Orthopedo. Boa, vamos colocar lá também. Gente, de novo, valeu, obrigado. Eu queria, para terminar aqui, né, para agradecer todo mundo que ouviu o podcast, que acompanhou a gente pelo Spotify, pelo Apple. Agradecer a todo mundo também que viu pelo YouTube aqui. Para mim, o tempo é o bem mais precioso que existe. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente, me enche de orgulho e me enche de gratidão. Então, obrigado também por você que acompanhou a gente. Só que, obviamente, eu vou terminar pedindo o meu favor também, né? Se você gostou do episódio, se aprendeu alguma coisa, se divertiu, se deu risada com as histórias, cara, me ajuda a compartilhar isso aí, né? Vai na sua plataforma de streaming, dá um review, download o podcast, né? Deixa um comentário, dá 5 estrelinhas, né? O André é o rei do 5-star reviews no Google, então, aqui também vale. Pessoal que está vendo no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha para receber a notificação. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, manda aí, coloca comentário no YouTube, me marca no Instagram também, meu Instagram é @jg.julianogodoy. E é isso aí, toda semana tem episódio aqui, semana que vem a gente está de volta. Obrigado, André, Raquel, beijo, foi show de bola. Obrigado, gente, valeu, até a próxima.